Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes. Vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Tem sido um privilégio imenso compartilhar com vocês, semana após semana, os conteúdos do livro de Deuteronômio. Nosso estudo hoje está fundamentado em Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Convido que você tenha em mãos um caderno, uma caneta, para fazer anotações e para fazer os seus registros deste estudo que ora passaremos a fazer. Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, traz a seguinte declaração de Deus ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Apenas este versículo. Há uma pergunta muito importante que eu e vocês devemos fazer a nós mesmos. Qual é a nossa motivação para servir a Deus? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela exige que nós analisemos as nossas motivações mais profundas. E para analisar nossas motivações mais profundas em relação ao culto que nós prestamos a Deus, outras perguntas se fazem necessárias. Vamos refletir nestas perguntas e tentar respondê-las em nosso coração? Primeira pergunta. Eu estou servindo a Deus porque estou acostumado a fazer isto e porque cumpro a minha agenda no trabalho da igreja? Segunda pergunta. Eu estou servindo a Deus e cumprindo o meu dever religioso tão somente para cumprir os votos que fiz? Terceira pergunta. Eu estou servindo a Deus com alegria e com singeleza de coração, porque isto me faz bem? Quarta pergunta. Eu estou servindo a Deus para glorificar a Deus em todos os momentos da minha vida, porque eu conheço quem é Deus e sei o que Ele está fazendo em minha história e em minha vida? Meus queridos, nesse pequeno versículo, Deus diz ao povo de Israel que, antes da obediência, observe que depois ele vai prescrever os 10 mandamentos, mas antes da obediência, vem a convicção e a consciência de quem é Deus. Antes da obediência, vem a convicção e a consciência daquilo que Deus está fazendo. Nesse primeiro estudo, quero convidar você a pensarmos no seguinte tema. Reconheça quem Deus é e reconheça aquilo que Ele faz. Anote aí, tema, reconheça quem Deus é e reconheça aquilo que Ele faz. Ao prescrever a lei para o povo israelita, lei moral, os 10 mandamentos, Deus, através de Moisés, faz questão de frisar que aquela lei estava sendo dada a um povo que estava em aliança com Ele. Aquela lei estava sendo dada a um povo a quem ele havia se revelado. Aquela lei estava sendo dada a um povo a quem ele havia redimido e libertado. E aquela lei estava sendo dada a um povo que ele conduzia através de suas mãos. Por isso, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 diz, e eu quero que você reflita calmamente sobre este versículo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Há 3 coisas que esse pequeno versículo nos convidam a refletir e reconhecer. Primeira delas, reconheça quem é Deus. Reconheça quem é Deus. Meus queridos, Deus nos convida através das Escrituras, reconhecer quem Ele é. Porque observem, do conceito que nós temos de Deus e do conhecimento que nós temos de Deus, depende a nossa adoração. E a nossa percepção de Deus pode muitas vezes estar equivocada. O salmista lá no Salmo 50 traz uma séria condenação de Deus ao povo.
E por que eles foram condenados? Porque eles estavam apresentando a Deus um culto com todos os requisitos, com toda a aparência, com todo o formalismo, mas sem nenhum conteúdo. E Deus os condena dizendo: vocês pensam que eu sou igual a vocês, mas vocês estão muito enganados. De igual forma, se eu e vocês não conhecermos a Deus e não reconhecermos quem Ele é, podemos prestar a Deus um culto apenas ritualístico. Um culto apenas formal. Podemos apresentar a Deus um culto meramente de aparências. E Deus não se satisfaz com isso. O convite de Deus ao povo de Israel e a todos nós é reconhecer quem Ele é. Quando Deus chamou a Moisés, Ele deu a missão de libertar aos israelitas. Moisés fez uma pergunta interessante ao Senhor. Ele fez a seguinte pergunta: eis quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Confira Êxodo capítulo 3, versículo 13. E Deus lhes disse: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo capítulo 13, versículo 14. E no versículo 15, Deus ainda acrescenta: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Antes, portanto, de prescrever a lei moral aos israelitas e a todos nós, Deus fez questão de lembrar quem Ele é. Observe como o versículo se inicia: eu sou o Senhor. Esta simples expressão convidava aos israelitas e nos convida a olhar para o passado. Nos convida a olhar também para o presente. E a considerar o Deus que fez uma aliança conosco. O Deus que se revelou a nós. E o Deus que nos libertou e nos fez livres. Os israelitas, ao ouvirem a expressão eu sou, certamente eram conduzidos à apresentação que Moisés fez de Deus quando foi libertá-los. Portanto, poderiam olhar para o seu passado. Ao ouvirem a expressão eu sou, também eram convidados a lembrar-se da aliança feita por Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Ao ouvirem a expressão eu sou, eram convidados a rememorar o fato de que o eu sou agiu para libertá-los do Egito. E ainda, ao ouvir essa expressão, eram convidados a pensar que o eu sou os fez totalmente livres da casa da servidão. Portanto, neste primeiro ponto, reconheçamos, queridos, quem Deus é. Porque do conhecimento e do reconhecimento que temos da pessoa de Deus depende o culto que estamos oferecendo e prestando a Ele, depende o estilo de vida que nós estamos vivendo. O segundo desafio desse texto é: reconheça os atos divinos. Reconheça os atos de Deus. Na segunda parte do versículo, Moisés registra a afirmação divina: que te tirei da casa, que te tirei da terra do Egito. Observem Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, a segunda parte, a parte B. Deus destaca neste versículo a sua iniciativa de visitar e de retirar o povo da terra do Egito. E é sempre importante relembrarmos que os israelitas não tinham condições por si mesmos
de se libertar. Os israelitas não tinham sequer um plano que os levasse a uma insurreição ou a algum ato de rebeldia. Os israelitas não tinham nenhum poder em si mesmos. Estavam sendo escravizados, estavam sendo oprimidos, estavam sendo maltratados e fugia-lhes o vigor físico, emocional e espiritual. A libertação não poderia vir dos próprios israelitas. A redenção não poderia partir do próprio povo, mas Deus. Deus age para redimir aquele povo. Deus age para a redenção daquele povo. Deus age para a libertação daquele povo. Se você ler o Pentateuco, vai perceber o fato de que eles foram libertados única e exclusivamente pela ação soberana de Deus. Deus destronou os, entre aspas, deuses egípcios e Deus arrebentou com os seus poderes. Agora, considere a sua vida. Deus não fez o mesmo conosco? Não fez o mesmo comigo e com você? Meus queridos, nós estávamos presos sob os poderes do diabo. Nós estávamos escravizados ao nosso egoísmo, a nós mesmos e à nossa carne. Nós estávamos vivendo neste mundo sob o poder do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nada podíamos fazer por nós mesmos para nos libertar. Mas Deus, soberana e graciosamente, veio ao nosso encontro. Deus, soberano e graciosamente, nos libertou. E no culto que eu e vocês devemos oferecer a Deus, e no nosso processo de santificação e de crescimento espiritual, nós devemos considerar os atos de Deus na nossa vida. Notem que nada merecíamos e nem sequer merecemos. Mas Deus estendeu o seu favor imerecido a todos nós. E Deus nos salvou. Eu preciso reconhecer os atos divinos porque a minha vida de culto e de serviço a Deus deve ser uma expressão de gratidão a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Não é sem razão que Paulo, ao dizer que devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e santo agradável a Deus, no preâmbulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou em função das misericórdias de Deus, ou por gratidão às misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma terceira lição deste versículo: reconheça a redenção divina. Na terceira parte C do versículo 6, a palavra nos diz o seguinte: Deus nos tirou do Egito, da casa da servidão. Eu quero destacar da casa da servidão. Deus traz a memória dos israelitas, e por inferência a nossa memória também, que todos nós vivíamos num contexto de escravidão. E a escravidão, além de tolher a nossa liberdade, além de não nos dar qualquer propriedade, além de roubar as nossas energias, além de roubar o vigor da nossa vida, é também algo terrível e opressor. Os israelitas eram escravos no Egito. E estavam sob dura escravidão, e o livro de Êxodo começa dizendo que os israelitas, angustiados pela dura escravidão, clamaram ao Senhor. E esse clamor dos israelitas penetrou aos céus. Deus os visitou, lembrando-se da sua aliança. E Deus quebrou as cadeias, quebrou os grilhões, quebrou as correntes. Deus quebrou os poderes que os mantinham presos à sua escravidão. Tornaram-se livres. E ao receber a lei, Deus fez questão de lembrar ao povo israelita que esta lei não era uma lei que estava sendo dada a um povo escravo, mas esta lei era a lei que estava sendo dada a um povo livre.
Meus queridos, eu e vocês também fomos libertados de uma escravidão terrível. Todos nós estávamos presos às terríveis cadeias do diabo na nossa vida. Todos nós estávamos presos ao poder e à fascinação deste mundo. Todos nós estávamos imersos nos desejos e nas paixões da nossa carne. Todos nós vivíamos uma vida buscando uma liberdade que jamais encontrávamos. Deus veio ao nosso encontro através da sua palavra, o grande Eu Sou veio ao nosso encontro através do Espírito Santo. E Deus, mediante algo tão poderoso como o novo nascimento, nos fez novas criaturas. E eu e vocês somos livres. Eu e vocês somos livres para prestar a Deus o culto em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Portanto, desse primeiro estudo, reconheça quem Deus é e quem Ele faz. 3 pontos ficam para a nossa reflexão. Primeiro, reconheça quem é Deus. Segundo, reconheça os atos divinos. Terceiro, reconheça a redenção divina. Quanto mais você conhecer e reconhecer a Deus através das Escrituras, melhor e maior será a sua vida de culto, de dedicação, de serviço, de gratidão ao Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.